Testando som, testando imagem. Testando o som, funcionando? Uhum. Ok. Boa noite, eu sou Natália de Santana Guerelos, falo diretamente de Lyon, na França, onde nós estamos confinados há 22 dias e onde eu também dou aulas no Departamento de Estudos Lusófonos da Université Jean Moulin. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite que me foi feito para participar desse projeto que eu admiro muito e que é uma super iniciativa de jovens historiadores, que é o História em Quarentena, e parabenizá-los por essa iniciativa, por essa ideia não só de difusão, mas de troca das pesquisas históricas com um público mais amplo. Então, parabéns ao Paulo César Gomes, a Melanie Tullois, ao Lucas Pedretti e ao Carlos Trinidad por esse trabalho, por essa organização. Bom, como vocês sabem, ontem começou a terceira semana do História em Quarentena, cujo tema é Arte, Cultura e História, e eu resolvi propor uma fala intitulada A Misteriosa História da Mulher que Escrevia como Homem. Misteriosa porque é uma história desconhecida da maior parte das pessoas, às vezes omitida, e também um pouco aterrorizante, porque ela trabalha com alguns tabus, ela toca em alguns tabus da nossa história política, da nossa história literária e das relações de gênero no Brasil. Então, essa mulher que escreve como homem é, na verdade, uma escritora canônica das letras brasileiras. Foi o trabalho que eu desenvolvi na minha tese, defendida em 2015, mas publicada no ano passado, nesse livro. E é dela que eu vou falar hoje. É uma escritora que é canônica não só porque ela foi reconhecida pela instituição mais tradicional das letras brasileiras, que é a Academia Brasileira de Letras, mas também porque ela faz parte do nosso currículo. Então, a maior parte dos estudantes brasileiros que passam pelo ensino formal, seja fundamental, médio ou na hora do vestibular, vão ouvir falar dessa escritora ou vão ler algum livro dela, normalmente o primeiro, o 15, que é o que melhor se encaixa na nossa história literária. E então vão ter algum conhecimento prévio sobre essa autora que se chama Raquel de Queiroz. E aí ela está bem ali, a figura que a gente mais conhece dela, que é ela já mais velha, né? A Raquel viveu de 1910 até 2003 e ela escreveu de 1927 até por volta de 2001, 2002, quando ela já estava bem doente. Então ela escreveu por mais de 70 anos, prolificamente, escreveu 7 romances, um deles em folhetim. Ela escreveu 2 romances coletivos, ela escreveu 2 peças de teatro, publicou 2 peças de teatro, escreveu milhares de crônicas para vários periódicos e revistas brasileiras e, além de tudo, foi uma exímia tradutora, traduziu uma quarentena de obras. Então é uma autora da qual muito se falou, muito se escreveu, principalmente nos estudos literários. Então eu gostaria de começar sugerindo, para quem não conhece a Raquel e queria ter uma visão talvez um pouco mais geral da trajetória dela, que se interessa por isso,
algumas obras que são referenciais que eu coloquei aqui atrás. Existe esse perfil que foi escrito em 2003 pela escritora Socorro Racioli, da Raquel, que vai dar um panorama bem interessante da trajetória da Raquel, que eu aconselho. A gente tem também o livro de memórias da Raquel, que foi publicado em 98, essa é a primeira edição, se eu não me engano. Ela tem uma capa diferente hoje, mas onde ela vai trabalhar com vários temas, mas são as memórias da Raquel, né? Uma conversa entre ela e minha irmã, então vocês vão ver a opinião dela. Existe esse outro livro de entrevistas que é um pouco mais difícil de encontrar, mas ele é muito bom porque é uma coletânea de entrevistas que foram feitas ao longo de vários anos, que se chama Presença de Raquel e toca em temas interessantes da literatura, da política, do feminismo, por exemplo. E nós temos também um número do Instituto Moreira Salles, que vai trazer uma visão geral da trajetória da Raquel com estudos de crítica literária, com cronologia, com entrevista com a Raquel, que é muito interessante. E por fim, eu gostaria de mencionar, ainda nesse panorama da Raquel, os trabalhos da Heloísa Buarque de Holanda, que escreveu bastante sobre Raquel de Queiroz e que tem uma análise bem original em relação à trajetória da Raquel e aos textos da Raquel. Sobre a questão feminina, tem esse livro da Maria de Lourdes Barbosa que vai falar das protagonistas da Raquel, então também é uma leitura interessante, mas nesse sentido. Eu vou ao longo da fala falar de outras referências também, mas essa é para dar uma visão geral da trajetória da Raquel. Ora, eu não sou dos estudos literários, não sou crítica literária, eu vou falar da trajetória da Raquel a partir de um ponto de vista de uma historiadora e utilizando um aporte teórico diferente, ou seja, eu não vou olhar para Raquel como escritora exclusivamente, mas como intelectual. E nesse sentido eu queria começar dialogando com vocês, apresentando a ideia com a qual eu trabalho em relação à definição de intelectual, que tem várias, né? É uma definição que teve várias, uma palavra que teve várias definições ao longo do final do século XIX e XX. Então, eu uso uma definição do Pascal Horry e do Jean-François Serinelli, que trabalham muito com a intelectualidade francesa, inclusive de direita, e eles dizem assim: o intelectual, então, como eles usam e como eu acabei usando na tese, é então um homem, e eu digo uma mulher, do cultural, criador ou mediador, colocado numa situação de homem ou de mulher do político, produtor e consumidor de ideologia. Nem uma simples categoria socioprofissional, nem um simples personagem irredutível. Se trata de um status, como na definição sociológica, mas transcendido por uma vontade individual, como na definição ética, e voltado para o uso coletivo. Ou seja, eu vou olhar para Raquel como essa figura pública que fala, que trata, que age politicamente e que age no espaço público. Esse é o meu olhar para ela. Eu também não vou, como a gente tem muito pouco tempo e eu tenho certeza que eu vou falar meia hora, eu não vou falar 20 minutos, me desculpem, mas eu decidi dividir a minha apresentação em 4 partes, 4 momentos da trajetória da Raquel que eu acho que são mais polêmicos, que são menos discutidos numa análise mais voltada para a literatura e que são, para mim, emblemáticos para a gente entender, compreender e problematizar um pouco mais a história política do Brasil, a história literária e as questões de gênero, relações de gênero no Brasil. Esses 4 momentos da trajetória dela são a incorporação dela no campo literário brasileiro, a relação da Raquel com as esquerdas no Brasil, o apoio da Raquel ao golpe civil-militar de 1964 e a entrada da Raquel para a Academia Brasileira de Letras como a primeira mulher que entra em 1977. Então eu vou falar desses 4 momentos e ao mesmo tempo eu vou tentar dar novas pistas, dar um olhar talvez diferente do que é mais conhecido, e aí a gente pode discutir depois tanto aspectos teóricos quanto esses aspectos históricos e biográficos. Bom, incorporação da Raquel ao campo intelectual dos anos 30. Em geral, se conta e se reforça a imagem de uma mulher que é uma exceção, de uma mulher que é a única a participar do chamado regionalismo de 30. Ela vai ter esse viés de gênio, que faz parte da história literária, né? Escolher os seus gênios. Mas essa definição, eu gostaria que a gente matizasse um pouco mais essa definição. De fato, o primeiro romance da Raquel foi muito bem recebido pela crítica literária e vai inserir ela num campo nacional que ela vai construir aos poucos, que ela vai integrar aos poucos e que ela vai reforçar aos poucos.
No entanto, eu queria matizar isso um pouco, começando com a leitura de duas críticas literárias que foram feitas ao primeiro romance da Raquel, que é o 15, que é o mais conhecido, mais vendido, mais editado até hoje. E ele recebeu várias críticas literárias. Maria Eugênia Celso vai escrever sobre o 15, Mário de Andrade vai escrever sobre o 15 em 1930, Agripino Grieco vai escrever sobre o 15, e eu vou ler duas delas porque elas trazem as questões que eu quero problematizar hoje aqui com vocês. A primeira é a primeira crítica literária publicada no chamado Centro-Sul, ou seja, no Rio de Janeiro, que foi escrita pelo poeta modernista Augusto Frederico Schmidt, que era também dono de uma livraria, e editor, tinha uma editora, né, que vai ser conhecido nesse campo literário dos anos 30. Ele vai escrever assim: nada há no livro de Dona Raquel de Queiroz que lembre, nem de longe, o pernosticismo, a futilidade, a falsidade da nossa literatura feminina. É o livro de uma criatura simples, grave e forte para quem a vida existe. É que não tem apenas a compreensão exterior da vida. Livro que surpreende pela experiência, pelo repouso, pelo domínio da emoção. E isto a tal ponto que estive inclinado a supor que Dona Raquel de Queiroz fosse apenas um nome escondendo outro nome. A segunda crítica, que foi publicada também sobre o 15, é de um dos mais importantes críticos literários dos anos 30, que é o Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima. Ele vai escrever: como se vê, essa obra é um belo documento da nossa melhor literatura feminina. Se bem que inferior, a meu ver, ao que eu esperava pelo muito que dele prometeram, é sem dúvida um romance que não se confunde na massa indistinta e que revela em sua autora um autor. Ora, essas duas críticas, elas vão marcar um dos pontos importantes na recepção a Raquel, que é a ideia da masculinização da escrita dela. As outras críticas vão problematizar outras coisas. O romance da Raquel respondeu a um horizonte de expectativas modernista ou pós-modernista, em termos de linguagem, que valoriza esse trabalho em relação ao que tinha sido produzido antes, principalmente em relação à seca. Mas a ideia da masculinização vai ser utilizada tanto pela crítica literária ao longo do tempo, quanto pela própria Raquel. Então ela vai reforçar esse fato dela ser única dentro desse campo, a única mulher sempre, e também o fato dela ser uma mulher, reconhecida como mulher, mas que tem uma escrita masculina. Ora, essas definições são extremamente complexas. E aí tem uma afirmação de uma historiadora francesa chamada Martine Heine, que ela vai explicar, que ela é especialista dos séculos 18 e 19, ela vai explicar que a recepção à escrita de mulheres tem essa tendência de confundir qualidade em termos de escrita, características da escrita, com qualidades e características que são tradicionalmente atribuídas ao sexo feminino. Então vai se confundir escrita e sexo. O que é escrita feminina? É o que é escrito para as mulheres? É o que é escrito pelas mulheres? E por que é pernóstico? Por que é fútil? Por que é falso? Porque essas coisas se confundem nos argumentos. Então, essa é uma das características dessa recepção. Ora, a Raquel não é a primeira mulher a escrever no Brasil. Há cerca de 40 anos que no Brasil a gente faz um resgate dessa escrita através da crítica literária feminista, através dos estudos de gênero. Então a gente sabe que muitas mulheres já escrevem desde o século XIX no Brasil, publicam em jornais, poesias, enfim, tem uma produção significativa. Então a Raquel também não é a primeira a escrever no Nordeste. Existe um livro da Cecília Cunha que se chama Para Além do Amor e das Flores, onde ela vai falar das primeiras escritoras cearenses, como a Ana Facó, como a Emília de Freitas. Ela vai trabalhar nesse livro, então a Raquel não é a primeira. Quando a Raquel escreve, tem uma mulher importante, até na própria difusão da literatura cearense no contexto local, que é a Henriqueta Galeno, e que vai ajudar muito a Raquel na promoção dessa primeira literatura dela antes do 15. A Raquel começa a escrever aos 16 anos, muito jovem, em 1927. Ora, a Raquel, é preciso dizer, ela é uma mulher branca, de uma classe latifundiária, com capital cultural, econômico, político importantes a nível local, no interior do Ceará, na região mais específica de Quixadá. Então, a nível local, a Raquel tem um poder, ela participa de uma elite latifundiária, tradicional. A nível nacional, essa elite ela está num momento periférico, né?
ela não tem tanta importância nacional, mas a nível local tem. E a inserção da Raquel no campo nacional vai depender de muitos contatos que se estabelecem nesse campo local. Então a Raquel começa a escrever em 1927 no jornal Ceará, que é o jornal do Júlio de Matos e Biapina, e nesse jornal já tem uma menina que escreve, que tem a mesma idade da Raquel, tem 16 anos, que se chama Suzana de Alencar Guimarães. Elas vão participar dos mesmos jornais nesses primeiros anos e em seguida elas vão acabar se separando, fazendo caminhos diferentes. O que diferencia a Raquel nesses primeiros 3 anos antes do 15, entre 1927 e 1930, são os círculos que ela começa a frequentar. A Raquel está diretamente ligada com os círculos da vanguarda modernista cearense, onde está presente Demócrito Rocha, fundador do Povo, que a Raquel vai ajudar a fundar também, e que hoje é o jornal principal do Ceará. Mas Jader de Carvalho, que vai participar também dessa vanguarda modernista, Paulo Sarazate. Então, a Raquel, essa aproximação dela dessa vanguarda modernista é que vai diferenciar ela, talvez, das outras mulheres que estão escrevendo ao mesmo tempo. Mas se a gente olha as fontes entre 27 e 30, ela participa de vários saraus na casa da Henriqueta Galeno, por exemplo, que ajuda a promover o trabalho dela também. Ora, o que eu queria, para terminar essa primeira parte, que é essa incorporação que eu tentei um pouco matizar, é problematizar duas coisas. A primeira é uma interpretação mais recente que tem sido feita sobre o regionalismo de 30, não só sobre o regionalismo de 30, como sobre o romance de 30, que foi feita pelo professor Luiz Bueno, da Federal do Paraná, e nesse livro Uma História do Romance de 30, que é excelente. E quando ele fala da Raquel, ele vai falar que a Raquel traz não só uma nova linguagem, ele vai usar outros argumentos para explicar essa literatura de 30 para além do regionalismo. E nesse caso, essa literatura traria de novo o outro, seja o louco, seja a criança, seja o adolescente, e a Raquel traria um outro também para essa literatura, que é a mulher. E de fato, se a gente pensar nas protagonistas da Raquel, ela vai trazer uma variedade de personagens femininas e com características muito plurais para essa literatura, mas ela também não é a única. Então, como explicar essa ideia? Enfim, aí é trabalho para os estudos literários, mas eu queria mais matizar essa ideia do campo. E a última afirmação em relação a essa masculinização da escrita da Raquel é uma afirmação também da Martine Heide, quando ela trabalha com a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tem a mesma característica. Nesse sentido, na incorporação dela, nas memórias dela, ela vai dizer que ela era vista como igual e como mulher. Ora, essa afirmação na boca de uma mulher, ao longo do tempo, acaba se tornando algo conservador. Por quê? Porque é um argumento que reforça a ideia de uma literatura universal. Ora, existe uma literatura universal onde muitos homens participam e onde algumas mulheres gênios, incríveis, participam também. Essa afirmação esconde o fato de que essa literatura universal não existe e de que ela foi, ao longo do tempo, muito mais masculina. Então, vai lá, essa é mais uma conclusão dessa parte. Na segunda parte, onde eu gostaria de falar da Raquel e as esquerdas, também é interessante pensar que na década de 70, quando nós estamos vivendo a ditadura civil-militar e a Raquel faz parte do governo, a gente vai discutir isso daqui a pouco, existem muitas entrevistas no jornal que enfatizam, entrevistas com ela, que enfatizam o fato dela ter pertencido ao Partido Comunista para evidenciar um paradoxo na hora da pergunta. Ora, quando a gente vai lá para os anos 30, quando a Raquel está envolvida com as esquerdas, a gente vai ver que essas esquerdas são múltiplas. Então começa já em 1927, quando ela está em contato com essa vanguarda modernista cearense, ela entra em contato com o socialismo, que é muito vasto e muito diverso, entre anarcossindicalistas, entre comunistas. E ela trava diálogo em 1928 com talvez a maior anarquista brasileira, que é a Maria Lacerda de Moura. Então a Raquel vai trocar cartas com ela, vai tentar publicar a Maria Lacerda no Ceará, e ela vai criar um monte de polêmicas, porque a Raquel de Queiroz estudou no colégio de freiras, e de repente em 1928 chama uma anarquista para escrever no jornal. Então esse diálogo que ela tem com a Maria Lacerda, e que nas fontes a gente compreende que ela de fato leu Maria Lacerda, porque ela descreve os livros da Maria Lacerda, a gente vai ver que esse contato marca já o começo, a relação da Raquel com os diversos socialismos e com as diversas esquerdas desse momento. Uma outra característica que ela troca com a Maria Lacerda é o antifascismo.
do qual a Maria Lacerda é uma das grandes vozes no Brasil nesse momento, e a Raquel partilha com ela também essa ideia. Então veja, esse é o primeiro contato da Raquel com as esquerdas. Quando ela vai para o Rio de Janeiro receber o prêmio do 15, em 1931, ela recebe o prêmio Graça Aranha, e lá, munida de uma carta de um amigo cearense, ela entra em contato com o Partido Comunista. E o Partido Comunista no Rio de Janeiro, ela vai frequentar as reuniões com Eneida de Moraes, que é uma outra mulher que pertence ao partido e que vai ser uma figura importante nessa história política brasileira dos anos 30 também. E com a Anísia da Silveira, ela vai encontrar essas pessoas no Rio de Janeiro, vai participar de algumas reuniões e vai ser encarregada pelo Partido Comunista de fundar uma sede no Ceará, a partir do que já tentou se fazer do Bloco Operário Camponês. Então ela volta para o Ceará, tenta fundar essa sede, ela é muito jovem, né? Ela tem 20 anos, ela tenta contato com esses operários que são artesãos também, não são operários só de indústria, né? É uma categoria bem difusa. Mas ela tem dificuldade nisso, principalmente pelo fato da sua própria classe social. Então, a Raquel vai contar a expulsão dela do Partido Comunista por conta da publicação do seu segundo livro, João Miguel, que ela diz que recebe uma crítica do partido, não aceita a crítica e é expulsa em seguida. Ora, isso tem sentido, mas a gente precisa pensar que nesse momento o Partido Comunista está vivendo uma stalinização, aliás, desde a década de 20, que tende a desconfiar da classe intelectual e a classificar muitas coisas como pequeno-burgueses. Então, vários intelectuais que integram o partido na década de 20 começam a se sentir preteridos nesse final da década de 20 e década de 30. Então, vários deles saem do PCB ou são expulsos, e é o caso da Raquel. Não é à toa que a partir de 33, 34, a Raquel se muda para São Paulo com o primeiro marido, que é o José Alto, e com a filhinha dela, que nasceu em 33. E lá, através dos contatos do José Alto, ela conhece Aristides Lobo, ela conhece Lívia Xavier, Berenice Xavier e Mário Pedrosa. E aí ela integra, então, a oposição de esquerda, intelectuais que saíram do Partido Comunista ou que estavam descontentes com o partido e que têm esse perfil intelectual poliglota, enfim, com capital cultural significativo. A Raquel participa, então, do que é hoje chamada a primeira geração trotskista brasileira, que são essas figuras que eu falei, principalmente Mário Pedrosa. Ela vai dar aula na escola deles em 1934, ela vai traduzir obras, ela vai publicar pela Unitas, que é a editora que vai publicar os trotskistas nesse momento. E ela permanece em contato com eles, ainda que a vida dela mude bastante. Ela permanece em contato com eles até o final da década de 40, começo da década de 50, mas não mais como militante, apenas como uma intelectual que simpatiza com as ideias desse grupo trotskista. Então vamos lá, essa é mais ou menos uma ideia de matizar essa relação da Raquel com a esquerda. Se a gente for pensar nessa relação com a esquerda, o que mais é significativa nessa relação é a relação com o trotskismo. Terceiro ponto, a defesa do golpe civil-militar de 1964. Talvez um dos maiores tabus da nossa história até hoje. Se bem que a gente tem falado tanto disso que é bom para ir resolvendo os traumas, né? Então, a Raquel, ela vai ser cobrada, ela nunca escondeu o fato de ter apoiado o golpe de 64, que ela inclusive chama de revolução, como aqueles que apoiam e não se arrependem disso. Então, a Raquel vai ser muito cobrada disso ao longo do tempo, e existe uma entrevista dela que é excelente, que é pro Roda Viva, nos anos 90, se eu não me engano, em 1991, onde essa cobrança é visível e na boca do escritor Caio Fernando Abreu. Quem quiser pode ver na internet, tem no YouTube, e ele vai manifestar todo esse rancor da esquerda contra esses intelectuais conservadores que apoiaram o golpe civil-militar. Então, a Raquel vai ser cobrada disso muito tempo. Tanto que no livro de memórias, ela vai escrever um capítulo sobre isso, que ela intitula, obviamente, Revolução de 64. E ela vai escrever assim: para falar na Revolução de 1964, a gente tem que começar por duas figuras, Getúlio e Castelo Branco. Getúlio, a minha geração se habituou a considerá-lo como a fonte de todos os nossos males políticos. Ou seja, ela explica o apoio dela ao golpe civil-militar de 1964 pelo antivarguismo, que é um argumento que uma grande fração intelectual que apoia esse golpe vai utilizar.
E tem sentido, a Raquel militou na esquerda durante todo o Estado Novo e até antes, no primeiro governo provisório, e ela foi perseguida ao longo de todo esse tempo, ela foi presa várias vezes, ela perdeu material, livros dela foram queimados na Bahia, amigas dela foram presas, Eneida de Moraes passou muito tempo presa, teve a história da Olga Benário, enviada para a Alemanha nazista, que morre no campo de concentração. Então, existe um trauma dessa geração intelectual à qual pertence a Raquel em relação à militância de esquerda e em relação a essa perseguição, essa repressão sofrida pelo Estado Novo. Então, a Raquel justifica dessa forma. Mas existe um outro elemento que é muito presente nas crônicas da Raquel dos anos 60. E esse elemento é o anticomunismo. Ora, é muito difícil pensar, talvez, numa mulher que pertenceu então às esquerdas e ao Partido Comunista, de repente virar anticomunista e utilizar esse argumento nas crônicas dos anos 60 em geral, né? Já depois da renúncia do Jânio Quadros. No entanto, a gente precisa pensar que a oposição de esquerda já faz a crítica do stalinismo já nos anos 20 e 30, no caso do Brasil, nos anos 30. Então, existe um fundo que liga aí nesse argumento a Raquel ao trotskismo que ela viveu nos anos 30 e a crítica ao stalinismo. Além da crítica ao stalinismo dessa década, a gente tem dois eventos importantes que a gente não pode esquecer no contexto de Guerra Fria, que é o relatório Khrushchev de 56, que afasta muitos comunistas do partido e que reforça argumentos anticomunistas, e a crise dos mísseis também em 62. Então, esses argumentos vão levar a uma radicalização da Raquel também no sentido de um anticomunismo que é um antissovietismo, um anti-stalinismo, enfim, que é muito complexo. Então, é nesse sentido que eu queria um pouco falar dessa questão do golpe, e queria lembrar também que tem um artigo escrito pela professora Isabel Lustosa, que está publicado no site do Instituto Moreira Salles, que se chama Raquel de Queiroz e o Golpe de 64, e que é muito bom, vai dar uma visão geral disso, e a Isabel fez uma entrevista muito qualitativa com a Raquel nesse sentido, então vale a pena dar uma olhada para quem se interessa pelo tema. Por fim, e bom, isso também ajuda a gente a pensar que a gente precisa pensar nas nossas direitas intelectuais, né? Aí eu não tô falando de terraplanista, né? A Raquel, ela é antifascista, então ela lutou contra o fascismo a vida inteira, seria muito injusto comparar ela com fascistas. Mas ela é uma direita intelectual conservadora, que tem uma visão de elite como guia, que tem uma visão que homogeneiza o povo e que tem uma dificuldade imensa nos anos 60 em ver novas classes ascenderem ao poder. Então ela vai lutar pela desestabilização do João Goulart nos anos 60 na imprensa e vai apoiar o golpe civil-militar de 64. A gente pode discutir sobre a presença dela no regime depois, porque não vai dar tempo. Mas o último ponto que eu gostaria de destacar, que tem talvez a ver com isso, é a entrada dela para a Academia Brasileira de Letras. A Raquel entra para a Academia Brasileira de Letras em 1977, ela é a primeira mulher a entrar para a academia, mas ela não milita pela entrada das mulheres na academia. Quem milita nessa década, nessa época, pela entrada das mulheres é Diná Silveira de Queiroz. Diná Silveira de Queiroz é uma escritora que publica desde os anos 30 também, no final dos anos 30, que vai estar muito ligada a Raquel por laços familiares, porque ela foi casada com um primo da Raquel, mas também porque elas frequentavam desde os anos 30, 40 a mesma editora, que é a José Olímpio. Então elas são amigas próximas. E existe um acordo entre os acadêmicos que antes da candidatura da Diná deveria haver a candidatura da Raquel, por uma questão de antecedência e por outras questões que a gente vai discutir agora. Existe uma tese da Michele Fanini sobre a entrada das mulheres na BL. As mulheres tentam entrar na BL desde o século XIX, não é novidade, nos anos 70, mas entram, a Raquel entra em 77, antes mesmo da Academia Francesa, como ela gosta de enfatizar, porque é importante, é o espelho da Academia Brasileira de Letras. Então essa tese é muito interessante para quem gosta do tema. A Raquel entrando em 77, eu vou destacar 3 polêmicas em relação a essa entrada dela. Uma é trabalhada com primor pela Heloísa Buarque de Holanda, num artigo chamado A Roupa de Raquel, onde ela vai discutir a polêmica na imprensa em relação ao que Raquel de Queiroz vai vestir como primeira mulher para entrar para a academia. Ora, ela vai vestir uma túnica, ela vai vestir um vestido, ela vai vestir um taillé, ela vai usar espada, fardão, como é que vai ser isso? E a resposta da Raquel é muito significativa. Ela vai dizer, eu não me visto, eu me cubro. E essa austeridade faz muito parte do argumento da Raquel ao longo de toda a vida, enquanto definição da sua própria personalidade. Uma segunda polêmica é relativa
ao fato de que a Raquel, além de ter apoiado o golpe civil-militar de 64, ela participou da Assembleia da ONU nos Estados Unidos em 1966, a pedido do Castelo Branco. Ela era muito próxima do Castelo Branco. O Castelo Branco morre saindo da fazenda dela no Ceará. Além disso, ela integrou os quadros da Arena nos primeiros anos do partido, e ela faz parte do Conselho Federal de Cultura, que vai ser o órgão que vai gerenciar a cultura no Brasil durante toda a ditadura militar, desde 1967 até 1989. Aliás, como outros acadêmicos, ela não é a única. Entre eles, Adonias Filho, o Ariano Suassuna vai participar do Conselho Federal de Cultura, o Guimarães Rosa, enfim, vários intelectuais vão participar. Mas a Raquel, então, trabalha para o governo entre os anos 60 e os anos 80. Quando ela é eleita, a gente vai ver nos jornais também uma entrevista com acadêmicos que não elegeram a Raquel e que vão dizer: com a eleição da Raquel, não foi a mulher quem ganhou, não foi Raquel, foi o governo. Porque a gente vai ter mais um elemento do Conselho Federal de Cultura dentro da Academia Brasileira de Letras. Terceira polêmica da entrada da Raquel para a Academia Brasileira de Letras é o fato de que muitas feministas, obviamente, não só feministas, mas movimentos femininos vão se apropriar dessa ideia. Ora, a primeira mulher a entrar para a academia é uma grande vitória. E a Raquel, quando nós vamos olhar, a Raquel sempre se declarou antifeminista, principalmente nesse feminismo da década de 60 e 70, e ela, quando a gente vai olhar para os discursos da entrada na academia, tanto o discurso de posse dela, quanto o discurso de recepção do Adonias Filho, não existe nenhuma menção sobre o fato dela ser a primeira mulher a entrar para a academia, ou seja, isso é omitido. E aí eu gostaria de ler para vocês, para finalizar, um trecho da entrevista que ela dá para o Instituto Moreira Salles nos anos 90, em que essa pergunta, essa questão do feminismo é colocada de frente. O caderno de literatura diz assim: é comum ver o seu nome associado às conquistas da mulher brasileira. A senhora se considera feminista? E ela vai dizer: eu sempre tive horror das feministas. Elas até me chamavam de machista. Eu acho o feminismo um movimento mal orientado. Por isso, sempre tomei providências para não servir de estandarte para ele. Aí a gente explica muito dessa ausência dessa menção, por exemplo, na entrada dela para a Academia Brasileira de Letras. Mas aí vem uma outra pergunta. Toda mulher que escreve é um homem por dentro, dizia o escritor português Camilo Castelo Branco. A senhora poderia comentar a afirmação? Existe, afinal, uma escrita feminina? E aí a Raquel vai responder: eu acredito numa escrita feminina, sim. O mundo da mulher não é o mundo masculino. As marcas da escrita feminina estariam principalmente na linguagem. O meu caso é diferente. Talvez eu tenha uma linguagem masculina porque venho do jornal. Ora, nos anos 90, primeiro a gente vai identificar que a Raquel tem esse antifeminismo, mas é direcionado principalmente ao feminismo da década de 70 e 80, porque ela estava na vanguarda das mulheres na década de 30. E as personagens dela trazem pioneirismos, trazem imagens de mulheres muito fortes. Mas ela tem um problema com esse feminismo diferencialista, até porque ele contradiz o fato dela ser uma exceção. Então, esse é um argumento. E o segundo é essa segunda resposta que ela fala, reforçando ainda o fato dela ter uma escrita masculina. Essa resposta é quase um liquidificador das teorias feministas sobre a literatura ao longo do século XX. Ou seja, ela vai afirmar que existe uma literatura feminina, na opinião dela, depois ela vai dar o exemplo da Clarice Lispector. Ela vai dizer que essa literatura se afirma e se afirma pela linguagem. Ora, a própria Raquel, nos anos 30, rompe com literaturas precedentes por causa da linguagem. Por que não associar isso ao feminino? Enfim, é toda a complexidade da nossa história literária. Mas o fato é que ela mantém esse discurso, porque esse discurso se completa com a ideia dela ser uma exceção. Então, eu paro por aqui, espero ter falado de alguns pontos interessantes da nossa história e repensado esses pontos através da trajetória da Raquel, e vou ver agora as perguntas no celular para ver o que eu posso dialogar, como é que a gente pode dialogar agora. Natália, o Thiago Morelli pergunta qual é a relação da Raquel com a ditadura do Estado Novo, qual é o posicionamento dela e a atuação durante esse período. Eu falei já um pouco disso, né? Mas a relação da Raquel com o Estado Novo é extremamente antivarguista o tempo todo, é justamente quando ela milita na esquerda, e ela é perseguida inúmeras vezes, ela é presa,
Então, ela não chega a ser torturada nem nada, mas ela é presa e muito perseguida, e o próprio recrudescimento da repressão a partir do golpe de 37 faz com que ela se retraia da militância. Então, ela sai da militância justamente na época da militância em grupos, né, políticos, justamente na época do Estado Novo. A partir dos anos 40, ela vai manter relações com os partidos políticos, principalmente com o PSB até os anos 50 e depois com a UDN, alternando, enfim, mas ela é muito original nesse sentido. Ela não é, a gente não pode identificar ela completamente como um partido, a não ser lá nos anos 60, perto do golpe, que aí ela tem uma relação mais direta com o que a UDN diz. Gostaria que você falasse um pouco das circulações internacionais da obra da Raquel, pelas traduções, por exemplo. Em relação à circulação internacional da Raquel, eu não estudei muito as traduções da obra dela para o exterior. Eu sei que elas começam já na década de 30, mas o que é interessante dessa internacionalização da Raquel é que eu sei, por exemplo, que na França, nos Estados Unidos, ela vai estar muito ligada a uma ideia de uma literatura, da literatura regionalista. Então ela vai ser traduzida ao mesmo tempo que a gente traduz Graciliano Ramos, que a gente traduz principalmente Jorge Amado, que vai ser talvez o mais traduzido, e ela vai então integrar na recepção internacional uma visão dessa literatura mais nacionalista, mais até exótica no exterior, que está vinculada a esse grupo, ou seja, já vai se vender a ideia desse núcleo, que no Brasil se forma aos poucos, ele não é tão evidente assim. Não sei se tem mais perguntas. Estamos esperando. É uma questão muito interessante, pensando também nessa questão da recepção internacional, na internacionalização da Raquel, que ela nos Estados Unidos vai ser publicada na década de 60, com a questão do boom latino-americano, e ela vai entrar em coleções junto com Garcia Marques, por exemplo, como a única mulher na coleção. Isso é realmente uma releitura do significado da obra dela, da função dela no discurso, né? Deixa eu ver mais essa pergunta. Pergunta por que você escolheu a Raquel como objeto de estudos, como foi essa escolha sua e como a sua pesquisa foi recepcionada? Como escolheu a Raquel? Bom, lendo a Raquel. Eu acho que tem a ver com momentos também da vida, mas foi num momento em que eu estava entrando na ideia dos estudos de gênero e eu reli o 15 um pouco sem querer, assim, e ele me impressionou muito justamente por essa personagem, pela Conceição, que para uma literatura da década de 30, eu achava, eu estava cursando o curso de História, né, eu já tinha lido adolescente, mas não me lembrava muito da história, enfim. E aí li de novo quando eu estava cursando História e fiquei e vi outras coisas, e essa leitura me impressionou muito. Mas a leitura que mais me impressionou foi a leitura desse livro, que na década de 30 foi considerado o livro mais bem acabado dela, o melhor livro, que é As Três Marias. Esse livro, assim, ele acabou comigo, ele é muito bom. E ela é um mundo totalmente feminino, só com personagens mulheres, a maior parte dos personagens, em todo caso as mais bem desenvolvidas. É o primeiro romance em que ela usa a primeira pessoa, então acho que isso aproxima o leitor também na narrativa. E foi dessa forma, foi lendo a Raquel que eu me apaixonei por ela e comecei estudando com a recepção dela nos anos 30. Só depois é que eu comecei a trabalhar com a trajetória política. E obviamente, ao contrário do que possa se pensar,
eu tentei fazer esse mapeamento dela, é uma intelectual conservadora, enfim, que apoia, com a qual eu partilho muito pouco de opinião política, que eu discordo na maior parte das vezes, mas é uma escritora pela qual eu tenho um respeito enorme e fiz a tese tentando compreender. Eu acho que isso foi o que me levou a escrever a tese depois de ter feito já um mestrado sobre a Raquel. Aqui outra pergunta da Lili Campos. A professora saberia informar se na época da eleição da autora para a ABL já se discutia o feminismo negro? Bom, o movimento negro no Brasil ele é antigo, né? A gente já discute a questão negra desde o século XIX, pelo menos, e isso sem falar das resistências negras, né? Eu tô falando da discussão no espaço público em relação à abolição, por exemplo. Depois, já na década de 50, a questão negra ela é constante, mas os primeiros grupos de movimento organizado negro vão acontecer justamente no final da década de 70, com mais força na década de 80. E eu não lembro de ter lido nada na imprensa em relação à eleição da Raquel que falasse de alguma questão pelo fato dela ser uma mulher branca, ou que falasse da eleição das mulheres negras, mas obviamente isso já era uma questão presente no espaço público. Sim. E cada vez mais forte, né? Pergunta aqui da Paloma Oliveira. Existe no atual contexto político brasileiro figuras que são comparáveis intelectualmente a Raquel de Queiroz? E quais seriam as diferenças que podemos traçar entre a direita, representada pela Raquel, e a atual política nacional brasileira? Bem interessante essa pergunta. Mais uma vez, a Raquel não era a única, né? Na década de 60, a gente vai ter a maior parte da imprensa liberal, que é uma grande parte da imprensa, vai apoiar o golpe de 64. Eu sei que nesse momento político a gente faz várias vezes esse caminho de ida e volta, tentando entender esses dois momentos. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito chave na década de 60, que é a questão da Guerra Fria. Então, essas polarizações direita e esquerda da Guerra Fria, ainda que elas voltem agora na boca das nossas figuras políticas, ela é uma guerra ideológica muito mais forte, tem mais sentido na década de 60. Então, isso é uma questão que é própria da década de 60. Uma outra questão que é própria é que, pensem, Raquel de Queiroz defendeu Castelo Branco, ela era amiga dele. Não porque ele era um cara legal, mas porque ele representava aquele militar que tinha participado da Segunda Guerra Mundial e que tinha voltado da Segunda Guerra defendendo a democracia. Então, era essa a imagem que ela tinha desse militar tipo, que era o Salvador, que foi o Salvador na década de 60, que era o Castelo Branco. Então, não é a figura desses nossos militares de hoje. Eles não voltam da guerra, eles no máximo voltam da ditadura, então eu acho que tem uma diferença aí. A nossa intelectualidade hoje também tem um outro processo que modifica essa intelectualidade. A Raquel faz parte de uma intelectualidade que não cursou ensino superior, que vem de famílias tradicionais de capital cultural. Hoje a gente tem uma grande parte da intelectualidade que é formada pelas universidades, então que tem um ensino formal. Eu não estou falando, mais uma vez, dos terraplanistas, porque para mim a Raquel não se confunde com eles. Para mim ela não é fascista. Ela não tem esse aspecto fascista de grupos mais ligados à extrema-direita. Ela vai estar numa direita liberal, então a gente poderia comparar ela com mesmo partidos de hoje que estão mais centro-direita, se a gente pode falar de direita nesse sentido no Brasil hoje. Mas eu acredito que tem diferenças entre os dois momentos, que é importante pensar, que é importante frisar. Você poderia falar da sua experiência, nos estudos de gênero nos Estados Unidos? E a diferença da percepção das questões de gênero entre o Brasil, a França e os Estados Unidos? Questão polêmica, porque aí é uma questão de opinião, tá? Mas eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e estudar estudos de gênero, na verdade, Women's Studies lá, por um período curto, né? Também não foi muito tempo. Mas eu fiquei impressionada como que as discussões de gênero elas estão incorporadas em todo o ensino norte-americano. Então você tem qualquer aula de história, né? Eu estava dentro dos departamentos de história. Você tem qualquer aula de história, vai ser falado
da questão de questões relativas a gênero, masculinidade, feminilidade, preconceito, sexualidade, enfim. Não existe vamos parar aqui e vamos falar das mulheres. Não, é integrado no discurso. Eu acho que as feministas que começaram com esse movimento dentro da universidade já na década de 50 e 60, elas conseguiram isso nos Estados Unidos, que é muito impressionante. No Brasil, eu acho que a gente, enfim, estava caminhando um pouco talvez para isso, ainda que a gente tenha núcleos de gênero, né, separados, enfim. Mas eu espero que isso aconteça no Brasil. Eu acho que a gente está mais próximo dos Estados Unidos do que da França. Na França, a minha percepção é que houve uma guetização dos estudos de gêneros, dos estudos feministas, até porque o feminismo francês ele é específico nesse sentido, ele foi muito combativo, a gente teve uma grande corrente feminista que foi o feminismo da diferença. Então eu vejo o panorama, e pelo que eu leio das escritoras que trabalham com história das mulheres, com história da escrita das mulheres e com estudos de gênero, reclamando e enfatizando essa questão da guetização na França. Então eu vejo dessa forma também. Aqui a Mariana Helena Francisco. Nos seus estudos, você chegou a pensar o trabalho de tradução realizado pela Raquel? Não cheguei a analisar as traduções, eu li algumas coisas para poder mapear essa profissionalização dela, e se dá muito pelas traduções, porque é da onde ela tirava recursos financeiros, traduzindo do inglês e do francês, mas não foi meu objeto de estudo, então eu não poderia analisá-lo aqui, a não ser nesse sentido de cooperar com a profissionalização dela na década de 30, 40 e 50. Mas existem trabalhos, né, sobre isso. Eu já li vários artigos sobre essa questão da tradução da Raquel. Ela enquanto tradutora, né? Ela vai traduzir Dostoiévski, do qual ela era fã. Enfim. Tenho mais uma pergunta, Natália. Quais são os projetos agora de pesquisa? Ainda hoje você está trabalhando com a trajetória da Raquel ou já está em outros caminhos, outros temas de pesquisa? Obrigada pela pergunta. Eu encerrei esse trabalho com a Raquel em 2015 e revisei ele um pouco para a publicação do livro, que foi no ano passado. Mas há 3 anos que eu trabalho com a internacionalização da Clarice Lispector e a circulação e recepção dela, principalmente em Portugal, articulando sistemas linguísticos, né? Então, já estou em outra e eu trabalhei com a Raquel por quase 10 anos, então eu acredito que chega, mas agora é isso, eu estou mais trabalhando com a internacionalização da Clarice e sempre pensando relações como historiadora, né? Pensando circulação, recepção, mercado editorial, relação do governo com essas edições, apropriações da recepção por diferentes categorias identitárias, o feminismo, por exemplo, que vai se apropriar e vai criar uma recepção específica em relação a Clarice, mas também, mais recentemente, os estudos judaicos. Então a gente vai ter uma diferença de recepção muito rica em relação a Clarice, e eu uso esses exemplos emblemáticos para pensar questões de sociedade. Então é nesse sentido agora. Tenho mais uma pergunta, Natália. Quais são os projetos agora de pesquisa? Ainda hoje... Acho que esse foi o último, que é em relação aos projetos de pesquisa. A gente está esperando as últimas perguntas, ou senão... Bom, eu recebi ordens para encerrar, não, mas as perguntas acabaram, eu acho. Tem uma última pergunta. Obrigada pelas perguntas, é muito, muito bom poder dialogar, eu acho essa parte é fundamental.
até para a gente repensar a nossa prática. Então, aqui o Thiago Morelli, que fala: Natália, dá um spoiler pro pessoal sobre o número sobre feminismos que você está organizando para a revista Acervo do Arquivo Nacional. Bom, essa é uma pergunta interessada, mas a gente vai lançar agora no mês de maio um número muito legal pela revista Acervo, a revista do Arquivo Nacional, que se chama As Várias Faces dos Feminismos, Histórias, Memórias, Acervos, que eu co-organizei com a professora Magali Engel e com a professora Raquel Soyer. Esse número tá excelente, a gente tem escritoras de Cuba, autoras de Cuba, dos Estados Unidos, brasileiros de vários estados, então com temas totalmente diferentes, desde o feminismo islâmico até o feminismo conservador no Brasil, feminismo mesmo, conservador, até o feminismo negro. Então é um número realmente bem diverso, bem especial. Eu acho que vai ser muito interessante para as discussões atuais em relação ao feminismo. Então aguardem em maio o lançamento do próximo número da revista Acervo do Arquivo Nacional. Muito obrigada a todos e a todas, foi um prazer participar desse projeto e eu agradeço as perguntas, agradeço as visualizações e espero que tenha servido para a gente pensar um pouco mais, refletir sobre questões incomuns, diferentes da nossa história, da nossa política, das relações de gênero no Brasil. Muito obrigada e boa noite para vocês, até amanhã no História em Quarentena.